Bom, pessoal, a gente vai proceder agora à correção da lista que envolve integrais e teorema da variação total, utilizando todas as técnicas necessárias para a resolução de todos os exercícios que foram propostos. Bom, o primeiro exercício dessa lista envolvia a resolução de 4 integrais indefinidas. Então, a primeira integral que nós tínhamos aqui era escrita como uma função de x mais x a menos 2 em dx. Então, nesse processo, o que eu faço? Uso regras associadas às integrais, assim como nós fazíamos no caso das derivadas. Então, no caso dessa integral, em x, você soma um elemento em cima, 1 mais 1, 2, e embaixo também 2, usa a mesma regra de potência, x elevado a menos 2 adiciona 1 em cima e embaixo, vai ficar menos 1 sobre menos 1. Como é uma integral indefinida, você vai acrescentar uma constante de integração. Aqui, para que você tenha os sinais escritos na mesma simbologia, você tem x ao quadrado sobre 2, mais com menos é menos, e o x é menos 1 que você pode inverter escrevendo como 1 sobre x e aí acrescentando a constante de integração. Isso aqui corresponde à resposta da primeira integral, a integral indefinida x sobre 2, x ao quadrado sobre 2 menos 1 sobre x mais a constante. Beleza, vamos para o próximo, exercício 1b. No exercício 1b, nós temos a seguinte integral de x à quarta menos a metade de x ao cubo mais 1/4 de x menos 2, isso aqui escrito em dx. Mesma forma de resolver o item 1a. Aplica-se regras que estão associadas às integrações. Então, x à quarta fica x à quinta sobre 5, menos o meio aqui você repete porque é uma constante. A integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4, soma em cima e embaixo, mais 1/4, você repete. A integral de x é x ao quadrado sobre 2, e menos 2, a integral de 2 é 2x. Acrescenta-se a todas essas integrais uma constante geral, a constante c de integração. Então, na forma finalizada, essa integral fica escrita como x à quinta sobre 5, menos x à quarta, 2 vezes 4, 8, mais x ao quadrado, 4 vezes 2, 8, menos 2x, mais a constante c de integração. E isso aí que nos corresponde à resposta do exercício 1b. Vamos para o próximo, exercício 1c. Exercício 1c, nós mudamos aí as variáveis, agora a gente trabalha com a variável em v, não muda nada em relação ao processo de resolução. Você tem v ao quadrado mais 2 em dv. O que se faz em um processo como esse é tomar muito cuidado, porque antes de você aplicar uma regra, é necessário que você abra a expressão em alguns casos, e isso é o que vai acontecer nesse caso aqui. Então, eu tenho a integral que, antes de ser aplicada alguma regra, é necessário que você faça distributivo. Então, v ao quadrado vira v ao cubo e v vezes 2 vira 2v, associando isso a um dv. Aí sim, com a expressão já aberta, você pode integrar a função que é necessária. No caso aqui, você vai ter v à quarta sobre 4, mais 2v, o 2 se repete, você integra o v, fica v ao quadrado sobre 2, acrescenta uma constante geral, uma constante c, daqui você cancela 2 com 2, então você tem que o v à quarta sobre 4 fica escrito na forma final, dessa maneira, mais o v ao quadrado, uma vez que o 2 foi cancelado, mais a constante c de integração. Isso aí finaliza para nós o exercício 1c, ok? Vamos para o próximo, exercício 1d. Exercício 1d.
Então, no exercício 1D, outra integral indefinida, nós temos aí agora na forma u mais 4, que multiplica 2u mais 1. E aí, isso na diferencial de du. Então, a mesma história, você vai ter que operar primeiro dentro da integral, antes de você aplicar alguma regra de integração. Então, aqui no processo, primeiro você faz a distributiva, u com 2u, u com 1, 4 com 2u e 4 com 1. Então aqui a integral fica escrita como u vezes 2u vai virar 2u ao quadrado. U vezes 1 dá u, 4 vezes 2, 8u e 4 vezes 1, 4. Então aqui está a integral aberta. O que é possível juntar é u mais 8u. Esse aqui você pode juntar esses termos. Então você vai ter uma integral de 2u ao quadrado mais 9u mais 4. Então percebe que só a partir daqui é que você consegue resolver a integral. E aí você pode aplicar as regras que você conhece. Então no caso aqui, da integral de 2u ao quadrado vai virar 2u ao cubo sobre 3. A integral de 9u fica 9 sobre 2, já escrevendo aqui o ao quadrado. E 4 vira 4u. E por fim você acrescenta a constante c de integração. E isso aí acaba por finalizar o exercício 1D e o primeiro exercício está resolvido, beleza? Está feito. Vamos para o exercício 2. No exercício 2, nós tínhamos aí o cálculo de integrais, das seguintes integrais. E aí nós tínhamos, nesse caso, somente integrais definidas. Então, a diferença visual entre a integral indefinida e definida é que na indefinida você gera uma função acrescentando uma constante. Em todos esses casos que nós vamos resolver agora a partir do exercício 2, nós teremos resultados numéricos. Tá? Então, primeiro dessas integrais aí, no item A, é uma integral que é calculada de 0 até 2 da função 6x² menos 4x mais 5 em dx. Ou seja, muda alguma coisa em relação à resolução? Mesmas técnicas que nós usamos no primeiro. A questão é que você vai trabalhar com extremos de integração. Então, vamos aqui integrar cada uma delas. Então, 6x² vira 6x³ sobre 3. Menos 4x vira menos 4x² sobre 2. E 5, a integral vira 5x. Então, 6 e 3 se cancela. 2x a terceira. 4 e 2 você cancela, fica x², 5x você repete. Daí que você integrou, você pode resolver de duas formas esse sistema de integração. Você pode colocar termo a termo, aqui ó, de 0 a 2, de 0 a 2, de 0 a 2. Como se você também quisesse, você pode colocar todos os termos e escrever de 0 a 2 e resolver de maneira conjunta. Vai chegar no mesmo resultado. Então, o que você tem que seguir de ordem aqui é substituir primeiro o extremo superior e depois o extremo inferior. Então, você isola o 2, como eu fiz aqui, e substitui. Então, vai ficar lá, ó, 2 ao cubo menos 0 ao cubo. E fecho aqui. Mesma coisa, ó, menos, repito esse 2 aqui, abro parênteses, e aí eu tenho, ó, 2 ao quadrado menos 0 ao quadrado. E por fim faço aqui o último com 5. 5 que multiplica aí, ó, 2 extremo superior menos 0 extremo inferior. E aí é só fazer as contas. Então fazendo as contas você tem que 0 ao cubo é 0, 0 ao quadrado 0 e 0, 0. 2 ao cubo é 8 vezes 2 é 16. 2 ao quadrado 4 vezes 2, 8. E 5 vezes 2, 10. Então, 16 menos 8, 8. 8 mais 10. O resultado numérico aqui é 18. É isso que representa essa integral aí do exercício 2, item A. Então, devidamente resolvida. Bom, exercício 2B. No exercício 2b, nós tínhamos a seguinte integral, uma função
integrada de menos 1 até 1, cuja integral aí é representada por t, que multiplica 1 menos t ao quadrado em dt. É isso que ele está relacionando. Esse é um caso em que você pode resolver já por uma técnica conhecida, pode usar a substituição, ou você pode resolver abrindo essa expressão inteira, porque aqui eu tenho um produto notável. Então, essa expressão 1 menos t ao quadrado, o que eu estou mencionando é que ela pode ser aberta como 1 quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Tudo isso multiplicaria por t e aí você resolveria a integral de maneira direta. Mas aqui também é possível que você use uma técnica. E aí você pode trabalhar com a substituição. E aí por que você pode pensar numa técnica de substituição? Pode-se pensar. Porque você tem uma potência consecutiva em relação à potência que está aqui numa ordem imediatamente inferior. Então, nesse processo, o que você poderia pensar? Isso é uma sugestão, você pode fazer de ambos os modos. Você pode pensar na substituição do tipo 1 menos t, onde o du vira menos dt. E aí você observa o seguinte, eu posso escrever o u em termos de 1 menos t ao quadrado. Eu gerei um du em termos de um dt, só que eu tive um pequeno problema. Eu tenho ainda um t aqui, e nesse processo eu teria que reescrever o meu t como uma função de u. O que isso acarreta para mim? Acarretaria o seguinte, olha, eu sei que aqui eu posso escrever o meu 1 menos t como u ao quadrado, o meu dt vira du negativo, ele vai ser compensado aqui, só que eu não posso colocar o t, porque a minha função vai ser em u. Então, nesse processo, essa substituição de u igual a menos t, ela poderia ser expressa assim, olha, eu sei que u é igual a 1 menos t, então se eu isolar jogando t aqui para a esquerda, mantendo o 1 aqui à direita, o u vem para cá com sinal negativo. Então, esse t igual a 1 menos 1, ele poderia ser escrito aqui, ó, como 1 menos 1 multiplicado por u ao quadrado. Nesse caso, você vai resolver a integral toda em u. Então, nesse processo, o que vai acontecer? 1 vezes u ao quadrado vira u ao quadrado, menos 1 vezes u ao quadrado vira u ao cubo. Então, daqui você está resolvendo tudo em u. Então, o que vai acontecer? Você vai ter menos a integra, u ao quadrado vira u ao cubo sobre 3, menos com menos mais, u ao cubo viraria u à quarta sobre 4. Tá, é uma integral indefinida nesse caso, mas o exercício é de uma integral definida. E aí, como é que você pode resolver o problema? Você tem dois caminhos. Você pode calcular os extremos de integração, não esses, porque esses estão na variável t, mas modificados na variável u. O que significaria para isso? O menos 1 ele teria um novo valor em u e o 1 teria um novo valor em u. Então, nesse processo, quando eu fizer a substituição, aí eu posso apagar aqui. Quando eu trabalhar com o valor menos 1 ali embaixo, escrever aqui em preto, u igual a 1 menos 1, que é o termo que tem ali. Então, u seria calculado de 1 a menos 1, valendo 2. E agora, aqui em cima, eu teria u igual a 1 menos 1. Ou seja, u igual a 0. Então, nesse caso aí, você teria dois extremos. Começando de 2, aqui, ó, indo até 0, que é o extremo superior ali é 1, e aqui é a mesma coisa. Começando em 2, indo até 0. Então, aqui tudo está calculado agora na variável u. Se você fizer isso, o que vai acontecer? Você vai fazer a substituição, então vai ficar menos, eu separo aqui a fração de 1/3, abro aqui um colchete ou parênteses, vai ficar 0 ao cubo, menos, aí é o menos da fórmula, 2 ao cubo. Aí eu vou ter 0 ao cubo, que é 0, menos com menos é mais, 2 ao cubo, 8/3. Então está resolvido. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, 1/4, abro aqui o colchete, então 0 à quarta menos 2 à quarta,
que é o 2 sendo substituído aqui. Então 0 à quarta é 0, 2 à quarta dá 16, aqui vai ficar menos 16 por 4 dá menos 4. Então você teria, na verdade, mais com menos, menos, o resultado dessa conta, vamos fazer aqui, ó, seria 8/3 da primeira parte menos 4. Se você tira um MMC, ou fazendo uma multiplicação direta, então você teria 3 aqui no denominador, 3 vezes 4, 12, 8 menos 12, você tem aí, ó, menos 4/3. Isso se você resolve na substituição em U. E se nós resolvêssemos, como eu comecei aqui no início, em T, seria o mesmo resultado? Tecnicamente tem que ser o mesmo resultado. Então vamos deixar inclusive esse valor ali, só para mostrar que tem outra forma de resolver. E aí nós vamos abrir aqui a expressão, ó, 1 menos T ao quadrado. Então aqui eu tenho 1 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então tudo isso daqui vai multiplicar por T agora. Então vai ficar menos 1 até 1 de T que multiplica 1 menos 2T mais 2T quadrado. Percebe que é uma outra abordagem, aqui não estou fazendo substituição. Então aqui eu repito a mesma integral de menos 1 a 1 para caber, né? T vezes 1 é T, menos 2T ao quadrado mais T ao cubo. E aí eu vou escrever isso aqui em dt. Beleza, é chegando nesse ponto que eu vou começar a resolver a integral, como a gente tem feito nos outros casos. Então, ao fazer isso, né, e resolvendo a integral, o que eu vou gerar? Então, vamos lá, a integral de t é t ao quadrado sobre 2. A integral de 2t ao quadrado vira menos 2/3, né, de t ao cubo. E aí, a integral de t ao cubo vira t a quarta sobre 4. E aí você vai calcular uma a uma em cada extremo, de menos 1 até 1, como era originalmente, de menos 1 até 1, de menos 1 até 1. Então vamos lá. Na primeira aqui, a gente repete o meio, abre colchete e substitui. Então 1 ao quadrado, menos, vamos abrir parênteses porque vai ter um confronto aqui, menos 1 ao quadrado e fecha. A gente sabe que base elevada a expoente par é sempre positivo, então vai dar 1. Isso aqui tudo vai virar 1. Então 1 ao quadrado, que é 1 menos 1. Então toda essa conta aqui, ó, vai se reduzir a zero. Porque vai ficar zero essa expressão. Agora aqui eu tenho, vamos fazer aqui embaixo 2/3, né? Tem um sinal de menos aqui, não podemos esquecer. Abre colchete, então você vai ter 1 ao cubo menos 1 ao cubo. Aqui, ó. E aí, ao fazer essa conta, você vai ter, ó, menos 2/3. 1 ao cubo é 1. Base elevada a expoente ímpar conserva, senão dá base, vai ficar negativo. Menos com menos aqui vai dar mais. Então, vai ficar 1 mais 1. 1 mais 1 é 2 e vezes menos 2 dá menos 4/3. Olha só, já chegou nesse resultado que tem aqui. Então, para a conta dar certo, essa última integral que a gente resolveu aqui, ela tem que ser quanto? Tem que ser zero. Porque se ela for zero, o resultado que eu já tenho aqui, ó, é exatamente igual ao resultado que a gente fez no caso do U, que é o que a gente vai fazer agora, né? Então, daí, o que acontece? Eu repito 1/4 aqui, abro o colchete e faço a substituição. Vai ficar 1 elevado à quarta menos 1 elevado à quarta. Como a base elevada a expoente par é sempre positivo, isso aqui vai ficar 1 positivo, 1 à quarta é 1, menos 1 é 0, então isso aqui também vai zerar. E aí a gente tem a confirmação de que também o resultado é o mesmo do caso que a gente fez em U. Então são duas formas de resolver e ambas vão produzir o mesmo resultado. Qual que você vai escolher? Aquela que você se sentir mais confortável em aplicar. Essa que é a ideia, tá? Por isso que nós vamos sempre pensar na resolução. Então, vamos para o próximo exercício aí, próximo item. Exercício aí 2, item C. Em 2 item C nós temos uma integral que vai de 0 até π
de 5 exponencial de x mais 3 vezes o seno de x em dx. São duas integrais que, para você resolver, naturalmente, se você não lembrá-las, você pode consultar uma tabela, né? No caso da exponencial, é a única função que, quando você integra, ela retorna ela própria, assim como no caso da derivada. Essa função é muito peculiar. Você repete o 5 e a integral do exponencial é a própria exponencial. No caso aqui do seno, quando você integra o seno, a integral do seno é menos o cosseno. Por quê? Porque a derivada do cosseno é menos o seno, certo? Se a derivada do cosseno é menos o seno, então a integral do seno é menos cosseno. Aqui vai ficar menos 3 vezes, aí você pode consultar a tabela, cosseno de x, e aí ambas serão calculadas também, ó, de 0 até π. Então aqui também de 0 até π. Você substitui, vai ficar 5, abre aqui, e elevado a π, menos e elevado a 0. Menos 3 vezes o cosseno de π, né, vamos colocar aqui, menos 3 cosseno de π, menos o cosseno de 0. Bom, e elevado a 0 é 1, aqui mantém 1. Você pode manter o 5 vezes e elevado a π, não tem problema algum. Aí você consulta uma calculadora, uma tabela, o cosseno de π, nós mostramos isso lá na lista anterior. O cosseno de π é menos 1 e o cosseno de 0 é 1. Então, menos 1 com menos 1 dá menos 2. Menos 2 menos com menos dá mais, então você vai ter mais 3 vezes 2, que no caso aqui vai retornar 6. Então a resposta aqui, ó, é 5eπ, né? 5eπ menos 5, porque o elevado a 0 é 1, ele vai multiplicar por 5, vira menos 5, mais 6, que sai daqui. De menos 1 com menos 1, que dá menos 2, vou colocar aqui para deixar bem claro, menos 3 vezes menos 2 dá mais 6. Então, daí você tem 5eπ menos 5 mais 6. Então, a resposta final vai nos conduzir aí, ó, 5 vezes elevado a eπ mais 1. Tá? Essa aqui é a resposta desse item da nossa lista, do item 2C. Beleza? É isso aí, tá feito. Então, vamos para o próximo. Exercício 5D. 2D, perdão. No 2D, nós temos o seguinte, uma integral de 0 até 1, né, de x elevado a 10 mais 10 elevado a x. Isso aqui em dx. Essa que é a ideia. Esse exercício aí carece também de usarmos uma tabela de derivadas integrais, porque não são todas as fórmulas que serão possíveis de serem decoradas. E a ideia é que você use a tabela mesmo quando for o caso. Esse caso não, que é mais tranquilo, porque isso aqui é uma integral de função potência, então é x elevado a 11 sobre 11, que você vai calcular de 0, né, até 1. Agora, essa aqui é o contrário, você percebe que a base aqui é numérica. Então, nesse caso aqui, a integral que você pode consultar via tabela é 10 elevado a x sobre o ln da base, que no caso aqui é 10. Isso por uma tabela, tá? Então, calculando de 0 até 1. Então, aqui você vai ter 1 sobre 11, né? Sobre 11 menos 0 sobre 11, que vai ser 0. Então, aqui você mantém apenas 1 sobre 11. Então, esse pedacinho aqui é 1 sobre 11. Agora, este, você vem e substitui. Vai ficar 10 elevado a 1 sobre o ln de 10 menos, aqui sim, que convém você substituir 10 elevado a 0 sobre o ln de 10. Bom, como você sabe que 10 elevado a 0 é 1, então aqui você vai ter o resultado escrito da seguinte forma, né? Na forma final. Então, 1 sobre 11 que você tem da primeira parte, depois você tem uma soma mais 10 sobre o ln de 10, e aí, menos 1 sobre o ln de 10.
que é o que sobrou aqui. Então isso que vai retornar para a gente a resposta aí do exercício 2D, tá bom? Essa que é a ideia. Só tomar cuidado, e aí você consulta uma tabela, que a integral da função 10 elevado a x é 10 elevado a x sobre o ln de 10. E aí é só fazer a substituição que são convenientes para chegar no resultado. Beleza? É isso aí. Então vamos para o próximo. Exercício 2, item E, né, o último aí do item D, 2E. Então nós temos uma integral de 0 a raiz quadrada de 3 sobre 2 de uma função dr sobre raiz quadrada de 1 menos R2. Isso aqui é uma integral que exclusivamente você pode encontrar numa tabela, embora mais adiante, nesse curso nós não faremos isso. Existe uma técnica específica para a resolução dela chamada de substituição trigonométrica. Nós não vimos isso até o momento. Então, nesse caso, essa integral aí, ela pode ser perfeitamente obtida através de uma tabela. E aí, quando você consultar a tabela, a integral referente a essa função é uma função conhecida como arco seno, né? Que também em muitos livros é escrito assim, seno menos 1. Arco seno de quem? De uma função R que você vai calcular, né? Podendo ser escrito assim, assim, dentro de um intervalo. Que intervalo é esse? Esse arco seno R vai ser calculado entre 0 e a raiz de 3 sobre 2. Então isso aqui indica para nós o seguinte, que quando você substituir, você vai calcular o arco seno da raiz de 3 sobre 2 menos o arco cujo seno é o ângulo aí de 0 grau. Agora, como é que você interpreta esse resultado? Isso aqui é a função inversa do seno. Então, para você entender melhor como é a reprodução desse resultado, nada melhor do que você trabalhar com o ciclo trigonométrico. Fica muito mais fácil entender, compreender o processo. Então, imagina que tem um ciclo, então você tem aí o eixo cartesiano, né? Você tem o eixo das abscissas, que é o eixo devido aos cossenos, vamos chamar em R, e aos senos. Você tem a partir da origem, a trajetória com a partícula executa, e ela forma um ângulo, vamos chamar aqui de θ, vamos supor. Bom, então o que esse arco está medindo? A partir de um ponto que eu vou chamar de A. É o ângulo que projeta os valores de cosseno e seno aqui no nosso eixo. Então, quando eu digo, por exemplo, que o seno de θ é a projeção dessa medida em relação ao eixo y, e que o cosseno de θ é a projeção dessa medida em relação ao eixo x, eu estou dizendo o seguinte, olha, que o cosseno de θ é o arco cujo ângulo é medido através dessa figura. Bom, se a gente der um valor numérico, fica mais fácil. Vamos supor que o θ seja, nesse caso aqui, vamos colocar aqui um pouquinho próximo de 45, vamos colocar 30 graus, vamos lá. E aí eu esteja mensurando o seno de θ. Vamos colocar um pouquinho mais, né? Porque ele está na metade do arco, então ele está próximo de 45 graus, vamos colocar assim. E aí eu queira mensurar o seno de 45 graus. Então, quando eu mensurar o seno de 45 graus, ele vai estar batendo aqui. Ou seja, uma medida um pouquinho maior que meio, quase já próximo de 1. A gente pega uma calculadora, uma tabela, e lá está escrito que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, ou pouco mais de 0,7. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, olha, se o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, 45 graus é, na verdade, o arco, esse arco aqui, cujo seno vale quanto? Raiz de 2 sobre 2. Ou seja, ele está invertendo aqui a perspectiva. Se eu estou dizendo que o seno de 45, no caso θ, é raiz de 2 sobre 2, vamos supor que esteja aqui, dizer de forma oposta é afirmar o seguinte, olha, que 45 graus é um arco, esse arco aqui, cujo seno é quanto? Raiz de 2 sobre 2. É essa que é a interpretação que a gente tem que ter acerca desse resultado.
Então, quando você fizer isso aqui, o arco seno de raiz de 3 sobre 2, ele está pedindo para você dizer o seguinte, olha, qual é o arco, né, vamos supor alfa, cujo seno é de raiz de 3 sobre 2. Alfa é um arco cujo seno é a raiz de 3 sobre 2. Qual é o ângulo que produz um seno cujo resultado é a raiz de 3 sobre 2? Aí você vai buscar uma tabela, você pode usar a calculadora, e aí você chega à conclusão de que esse ângulo aí é o ângulo de 60 graus, ou π sobre 3. E no caso, qual é o arco cujo seno é zero? Esse é fácil, porque o seno é zero quando você tiver exatamente em 0 grau. Então, π sobre 3 menos 0. Então, o resultado que retorna para nossos propósitos aí é π sobre 3 ou 60 graus. E isso aí finaliza o exercício 2. Beleza? Essa que era a ideia. Então, vamos para o próximo, né? Exercício 3. Que é uma aplicação, né? O exercício 3 é uma aplicação. Então, no exercício 3, você tem o seguinte, é um modelo para a taxa de metabolismo basal em quilocaloria por hora de um homem jovem, é dada pela função R de t igual a 85 menos 0,18 cosseno de π vezes t sobre 12. É isso que ele informa para a gente. Bom, em que t é o tempo em horas medido a partir das 5 horas da manhã. A pergunta é, qual é o metabolismo basal total deste homem no intervalo aqui de 24 horas, de 0 até 24, é isso que ele está nos dando, dessa função R de t. Então, da função 85 menos 0,18 cosseno de π vezes t sobre 12. Então, isso é o que ele está perguntando, qual é esse metabolismo, qual é esse metabolismo total dentro dessa faixa de tempo, 24 horas. 5 horas da manhã, que aparece para a gente, é apenas um referencial, então você não vai precisar usar no exercício. Então, a ideia básica é você resolver essa integral aqui, substituindo R de t por essa função. E aí você usa as técnicas que você conhece. 85 é uma constante, você joga para fora, como a diferencial em dt, então você vai escrever em t, que você vai calcular entre 0 e 24. Então daí o que você faz? Você pega 85 e multiplica por 24 menos 0, substituindo o t por lá, por 24 e depois por 0. Fazendo essas contas aí, usando uma calculadora, 85 vezes 24, você vai produzir aí 2040. Isso aqui, por enquanto, é o nosso resultado, 2040 cacau, né? Só que ainda temos que resolver essa faixa, que envolve a função em cosseno. E aí, nós vamos trabalhar com uma substituição. Por que eu vou trabalhar com uma substituição? Aqui a função 0,18, não há problema algum em trabalhar com a constante lá fora. O problema é o cosseno aqui dentro. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso substituir. E aí a substituição é do tipo UDU. Por quê? Porque não é uma função que eu já posso expressar o resultado direto lá fora. Então, U é igual a πt sobre 12. Daqui nós escrevemos o DU em termos dessa diferencial. Então, vai ficar π sobre 12, que é uma constante em dt. Então, você vai escrever o dt em função do du agora. Vamos apagar esse resultado aqui parcial. Então, ao fazer isso, vai passar 12, o π vem aqui embaixo, ou seja, só faz uma troca, ó, vem o 12 aqui e o π vem aqui, em du igual a dt. Fazendo isso, o que ocorre? Você joga o 0,18 aqui fora, que é uma constante, e a sua integral fica provisoriamente escrita como cosseno de u, que é o que você chamou. E o dt virou 12 sobre π em du.
O 12 sobre π, por sua vez, é uma constante, então você pode jogar para fora também. Vem aqui para fora. Então, ela vai ficar escrita como 0,18, que multiplica 12 sobre π. E aí que integra a função cosseno de u, em du. Fazendo isso, 0,18 vezes 12, você pode manter essa multiplicação por enquanto aqui em stand-by, e vamos integrar a função em cosseno, cuja integral, nesse caso, é o seno. É o seno de quem? Do u, mas o u a gente conhece. É πt sobre 12, então vai ficar πt sobre 12, e sempre lembrando, é uma integral definida, então você vai mensurar de 0 até 24. Então, calculando apenas essa integral, trabalhando um pouquinho com esse cara aqui de forma isolada, então você vai ter seno de t, que é 24, ou seja, 24π sobre 12, menos o seno, no caso aqui de 0, porque 0 vezes π vai dar 0, 0 sobre 12, 0. Então, o seno de 0 é 0, e aqui vai retornar o seno de 24π sobre 12, que é o seno de 2π, que também vai ser 0. Logo, sendo 0, multiplicado por tudo isso daqui, vai ser igual a 0. Então, o resultado dessa integral como um todo é 0, e o resultado final é aquele resultado inicial que nós calculamos do 85 associado ao 24. Ou seja, o metabolismo basal aí é de 2040, que é o resultado da primeira integral que nós executamos. E isso aí finaliza o exercício 3. Né? O exercício 3 está resolvido. Bom, no exercício 4, nós temos aí agora o seguinte exercício. A respiração é cíclica e o ciclo completo respiratório, desde o início da inalação até o fim da expiração, demora cerca de 5 segundos. Né? A taxa máxima de fluxo de ar nos pulmões é de cerca de meio litro por segundo. E se explica em partes porque a função que é dada aí para a gente, f de t, né, igual a metade do seno de 2πt sobre 5, né, tem sido frequentemente utilizada para modelar a taxa de fluxo de ar nos pulmões. Então ele quer usar o modelo para encontrar o volume de ar inalado nos pulmões no instante t. Ou seja, essa função é utilizada para representar o que? Olha, o que a gente já mencionou no passado, a taxa de fluxo de ar nos pulmões. E o que ele quer calcular a partir daqui é o volume. Então, o que eu tenho, na verdade, é o seguinte, que você quer calcular o volume inalado, né, que é, por sua vez, uma integral de uma taxa de fluxo, ou seja, na verdade, a taxa de variação do volume de ar inalado. O que indica que, na verdade, o que eu quero mensurar é uma integral de uma taxa de variação. Então, é isso que eu quero representar. Em outros termos, esse volume que eu vou especificar é, na verdade, a integral dessa variável, no caso, derivada, que representa a taxa desse fluxo dado por essa função. Então, daqui eu tenho que o meu volume em t, ele vai ficar escrito como a integral de 0 a t, dessa função que foi oferecida para a gente. 1 sobre 2 do seno de 2πt sobre 5 em dt. Então, a grande sacada aqui é você interpretar que a taxa de fluxo, né, ela é uma derivada e que vai nos compor através do conceito de integral, usando o teorema da variação total, como sendo o volume de ar que vai ser inalado nos pulmões num instante t qualquer. E esse que é o link que executa a ação de resolver essa integral. E aí é o que a gente vai fazer agora, né? Resolver essa integralzinha aí. Beleza, então, ao resolver essa integral, o que a gente quer aqui é usar uma técnica. Então, que técnica que vai ser usada? O meio aqui é uma constante, você joga para fora, repete aqui, de 0 até t, do seno
de 2πt sobre 5. Então, da mesma maneira que no anterior, você pode usar uma substituição. E daí eu venho aqui, chamo o meu 2πt sobre 5 de u e trabalho com a derivada. Então, vou derivar essa função. Então, ao derivar essa função, o que vai acontecer? Você vai ter 2π sobre 5 em dt. Então, daqui, isolando, mesma coisa que a gente fez no anterior, o 5 vem para cá e o 2π aqui para baixo. Então, você vai ficar com 5 2π de du igual a dt. Então, nesse processo, o que acontece é que você repete 1 sobre 2, a integral que você vai gerar é do seno de u, e o dt fica escrito aqui, ó, como 5 sobre 2π em du. Esse que é o processo. 5 sobre 2π você vai jogar para fora. Então vai ficar 5 vezes 1, 5, e 2 vezes 2π, 4π. E aí você vai ter uma integral de seno para ser resolvida aqui. Integral de seno de u du. Beleza, então daí o que eu faço? Consulto uma tabela, se eu não lembrar, a integral do seno é menos o cosseno. Você vai ter menos 5 sobre 4π do cosseno de u que você vai calcular. Claro, a gente retorna para a variável original, menos 5 sobre 4π do cosseno de quem? Da substituição que nós executamos, que é 2πt sobre 5. E aí sim, finalmente você vai gerar o extremo de integração, que é de 0 até um instante t qualquer. Então você pode isolar aqui, menos 5 sobre 4π, e aí, ao escrever a função, você faz de maneira isolada. Então vai ficar, vamos abrir um colchete aqui, você vai ter cosseno de 2πt sobre 5, menos o cosseno de 2π, que multiplica 0 sobre 5, aqui na execução de substituição. Então, fazendo isso, você vai ter aqui, ó, menos 5 sobre 4π, aqui ok. Então, você vai ter aqui repetindo o cosseno de 2πt sobre 5, e aqui você vai ter a operação que executa a multiplicação de 2π por 0, vezes 0 que é 0. 0 sobre 5 é 0, então o cosseno de 0 por definição é 1. Então, essa aqui representa para nós a resposta do exercício, que indica qual é o volume de ar que é inalado dentro dos pulmões. E isso resolve para nós o exercício 4 dessa lista. Beleza? Então, resolvido o exercício 4. Vamos agora para o exercício 5. Então, no exercício 5, nós temos uma questão bem interessante que ele fala o seguinte, olha, se f for contínua e a integral de 0 a 4 da função f de x dx dada for igual a 10, né? Isso aqui ele está dizendo que é 10, ele quer que eu calcule o seguinte, a integral que vai de 0 a 2 da função f de 2x em dx. Bom, esse aqui é um caso que para você resolver a técnica de substituição, ela é muito útil, tá? Os pincéis estão escapando na minha mão aqui, mas eu estou caçando eles. Então vamos lá. A ideia aqui é substituir e resolver usando essa informação. Por quê? Você tem a função f de x e aqui você tem o cálculo para f de 2x que você não sabe. Então, eu poderia fazer o seguinte, olha, se eu chamar o meu 2x de u, então eu sei que meu du fica escrito como 2dx. Se eu isolo isso e escrevo dx em termos de du, eu tenho du sobre 2 igual a dx. Beleza, e aí? E aí que essa integral que está escrita aqui em x, em u, vai ficar de outro modo. Vai ficar f de u e o dx vira quem? Du sobre 2. Mas é só isso? Não, os extremos vão mudar também. Porque como eu estou usando essa métrica de substituição, u igual a 2x, então isso significa que quando x for 0, o u agora é 0
E quando o x for 2, o u agora vira 4. Mas se você observar bem, é exatamente isso que eu tenho aqui, dividindo por 2. Ou seja, fazendo um asterisco aqui e continuando desse lado, você vai ter a metade, que é esse 2 aqui, que eu estou jogando, da integral de 0 a 4 de f de u du. Ou seja, essa integral tem o mesmo perfil que foi dado aqui, ó, no enunciado. Então isso, no fim, é meio multiplicado por quanto? Por 10, que vai nos dar a resposta aí, que no caso é igual a 5. E isso retorna para a gente o resultado desse exercício. Então, exercício 5 está devidamente finalizado. Bom, vamos agora para o exercício 6, que tem uma série aí de integrais que pedem para ser calculadas, né? Integrais definidas e indefinidas. Então, a primeira delas aí, no exercício 6A, eu tenho a integral de 0 a 1 do cosseno de π vezes t sobre 2 em dt. Esse é um caso em que substituição é sempre adequada. Não dá para você dizer que a integral do cosseno de πt sobre 2 é o seno de πt sobre 2. Não é exatamente assim que funciona, porque eu estou trabalhando com uma função composta. Então, nesse caso, não é salutar você fazer essa substituição direta. Então, aqui, o que é interessante é que você execute a substituição em u, escreve ela em u, πt sobre 2, e aí a gente resolve ela. Então, deriva π sobre 2 em dt, escreve-se dt em du, ó, invertendo, como nós já fizemos em outros exercícios. Então, você vai ter 2 sobre π em du igual a dt. Então, daqui você tem a integral do cosseno de u e o dt que vira quem? Ó, 2 sobre π de du. Então, daqui 2 sobre π você joga para fora e integra o cosseno. Então, daqui a integral do cosseno, aí sim você busca uma tabela, retorna seno. Então, 2 sobre π do seno de u, que por sua vez eu já posso escrever, ó, seno de πt sobre 2. E aí sim, finalmente, você pode aplicar a substituição de 0 até 1. É isso que a gente vai fazer nesse momento. Beleza. Então, fazendo isso, né, eu deixo destacado 2 sobre π e aí faço a substituição. Vamos colocar aqui em colchete seno, né, de π vezes t, que no caso é 1, então vai sobrar π mesmo, menos o seno de π vezes 0, que é 0, sobre 2, retorna apenas 0. O seno de 0 é 0, a gente sabe, e o seno de π sobre 2 é 1. Logo, 1 sobre, multiplicado por 2 sobre π, retorna para nós 2 sobre π, e isso é o resultado do exercício 6A, tá bom? Feito, resolvido, vamos para o próximo, exercício 6B, na sequência. Bom, o exercício 6B, né, no nosso processo, aqui indica o seguinte, que eu vou calcular uma integral, né, de 0 até 1, da função raiz cúbica de 1 mais 7x em dx. Né? De novo, é um exercício que preza aí pela substituição. Então, o que a gente vai fazer? Nesse caso, é a função mais interna que a gente vai escolher como u. Então, chama aí de 1 mais 7x. Então, o teu du então, vai ficar escrito como 7dx. Aqui você isola. Então, o dx seu vai ficar escrito como du sobre 7. Du sobre 7. Então, a nossa integral aqui, ela fica escrita como raiz cúbica, ainda é cúbica, de u, e o dx virou du sobre 7. Você joga o 7 para fora, então passa a ser um sétimo. E aqui, para ficar mais fácil a experiência de calcular a integral, é interessante que a gente sempre represente expressões em raiz na forma de potência. Então aqui você vai ter u elevado, na verdade, é quanto? A 1/3. Aqui é como se houvesse 1/3 em du.
e aí você integra essa função a partir daqui, tá? Fica muito mais simples. Não esquecendo que a gente vai executar uma integral definida. Então você vai ter um sétimo, né, da integral de 1 elevado a 1/3. Então você soma 1/3 mais 1 vira 2/3. Então 2/3 aqui e aqui também. Você inverte, então fica 1/7 vezes 3 sobre 2 de U elevado a 2/3. Inclusive, quando você chega nessa passagem, você pode substituir os extremos de integração, claro, sempre na variável U. Então aqui eu posso fazer isso antes, né? Nós fazemos a multiplicação aqui, ó, 1 vezes 3, 3, 7 vezes 2, 14. E aí, como nós fizemos lá no exercício, vamos pegar a lista aqui no exercício 2b, a gente executa essa substituição em termos de U. Então você tem que para 0 U é igual a 1, U igual a 1 quando o x for 0, e o U aqui, ó, ele é igual a 1 mais 7 vezes 1, 7, que é 8, quando o x estiver valendo 1, que a integral vai de 0 a 1. Então, nesse caso aí, quando nós executarmos isso, você vai substituir o U elevado a 2/3 para uma faixa de valores aí, ó, que vai oscilar quando o x é 0, ou seja, 1 é igual a 1, e o x é 1, U igual a 8. Então, nesse caso, né, quando nós fizermos essa substituição, então você vai ter 3 sobre 14, e aí você substitui. Abre aqui um colchete e escreve U, que é o 8 elevado a 2/3 menos 1 elevado a 2/3. Sobre o 1 é tranquilo, porque a base 1 elevada a qualquer potência continua sempre sendo 1. Então aqui, ó, eu tenho que esse cara é 1. E o 8 você pode escrever numa forma de fatoração. O 8 é 2 ao cubo, né? Então 8, como sendo 2 ao cubo, ele pode trabalhar com o 2/3 aqui na potência nesse formato. A gente sabe que existe a propriedade de potência. Então aqui eu posso cancelar 3 com 3, ó, vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Então no fim, o que você vai ter é a resposta 3 sobre 14, né, que multiplica aqui, ó, no caso 4 menos 1. Então 4 menos 1 é 3, 3 vezes 3 é 9, então a resposta aqui, ó, é 9 sobre 14. É essa que é a resposta final desse exercício. Se você também quiser ou preferir, escrever 8 elevado a 2/3 é a mesma coisa que escrever a raiz cúbica de 8 ao quadrado, que é a raiz cúbica de 64, tá? Que também retorna 4. Então tá feito aí o exercício, né, 2 não, né? O exercício 6b. Vamos para o 6, item C agora, na sequência, né? Vamos lá. Bom, exercício 6, item C, né? Vamos lá. Esse exercício aqui é outra integral definida, de 0 até 13, né? Da função em dx, que é calculada aqui na raiz cúbica de 1 mais 2x, e tudo isso daqui, ó, escrito ao quadrado, 1 mais 2x ao quadrado dentro da raiz cúbica. Beleza. Como é que a gente resolve esse? Mesma coisa. Expressa isso daqui na forma de potência. Então, ao fazer isso, então a integral aqui vai ficar escrita como em termos de dx, mas reescrita como 1 mais 2x, ó, dessa forma, 2/3, de 0 até 13. É a mesma coisa. Está escrevendo na forma de potência. Beleza, aqui fica muito melhor você trabalhar com substituição. Então você chama U aqui, ó, de 1 mais 2x, U igual a 1 mais 2x. Então teu du vira 2dx, porque a derivada de uma constante é 0. Então você vai ter du sobre 2 igual a dx. É isso. Então daqui o teu dx ele vai passar a ser du sobre 2. Já vou escrever o meio aqui para fora. Da integral de du, que é o que vai ficar aqui dentro, ó, tá vendo? Du sobre 2. E aqui você vai ter u, que é 1 mais 2x elevado a 2/3. Que é muito mais simples pensar em resolver jogando o aqui para cima.
Então você vai ter meio da integral de u elevado a menos 2/3. Isso aqui calculado em du. E aí sim você executa um processo de resolução para essa integral. Não é? Bom, nesse caso aí, você vai ter 1/3 e aí calcula. O elevado a menos 2/3 mais 1 vai dar 1/3, 1/3 em cima, 1/3 embaixo. Esse 1/3 você inverte, vira 3, que vai multiplicar por esse 3 daqui de baixo. Então vai cancelar, vai virar 1 e aqui vai permanecer 1/3. Por fim, então, a sua integral ela resolvida vira 1 mais 2x na raiz cúbica, ou elevado a 1/3. E que, por sua vez, você vai calcular de 0 até 13, né, que é o extremo original. Bom, aí você substitui, em x dá 13 vezes 2, 26, com mais 1 dá 27. Então vai ficar 27 elevado a 1/3. Menos x em 0, 0, menos 1 elevado a 1/3. 27 é possível você escrever na forma de base. Então 27 é a raiz cúbica de 3 nesse processo aqui. Então vai ficar 3 ao cubo elevado a 1/3 menos 1 elevado a 1/3, que é 1. Esse 3 com esse 3 você cancela, vira 3, que menos 1 retorna para a gente como resultado final aí 2. Isso aí finaliza para nós esse exercício, né? Então vamos agora para o item D. Exercício 6, item D, que para nós está representado assim, uma integral agora indefinida do x que multiplica seno de x ao quadrado em dx. Então vamos lá. Para resolver isso aí, mais uma vez a técnica de substituição, porque você está trabalhando com uma função, com uma potência imediatamente superior à outra. Então aqui é interessante você chamar u de x². Então du seu vira 2x dx. E isolando você tem du sobre 2 em termos de x dx. Onde que está o x dx no processo? Está aqui, ó. Se você observar bem, ele aparece aqui, ó. Olha aí. Então du sobre 2, ao reescrever, você tem lá metade, ok, da função gerada ali dentro, que é o seno de u em du. Olha que beleza, ficou muito mais simples. U está aqui, o du já está aparecendo lá, integral de seno é menos o cosseno, então menos meio do cosseno de u, que por sua vez é o x². Claro, como é uma integral indefinida, você acrescenta uma constante de integração e flawless victory, né? Resolvido o problema aí, sem muitas delongas, beleza? Tá feito aí o exercício 6D. Então vamos para o próximo. Exercício 6, item E. Então aqui nós temos a integral de x ao quadrado que multiplica a exponencial de x ao cubo em dx. Esse exercício aqui, ele poderia ser muito bem pensado em uma técnica de integração que nós explicamos, que é a integração por partes, porque ela envolve funções de categorias diferentes que aparecem aqui, uma função potencial, uma função exponencial. Mas, mesmo na função exponencial, ó, você tem um termo de potência superior ao outro. Então aqui cabe, mais uma vez, nós pensarmos uma substituição do tipo u du na forma ux ao cubo. Você deriva, então retorna 3x ao quadrado, você derrubou um termo, e isso vai nos garantir a resolução, porque daqui eu isolo, tem du sobre 3 como x² em dx. E onde está o x² dx? Está aqui, ó. Ele aparece para nós aqui no processo, ó. Vendo? Então, ao fazer isso daí, você vai ter e elevado a u, e o x² dx vira quem? Du sobre 3. Você joga um terço para fora, tá aqui,
e integra a exponencial de u em du. A integral da exponencial é a própria exponencial, então isso para nós informa 1/3 de e elevado a u, x ao cubo, mais uma constante, por se tratar de uma integral indefinida. Então tá aí, está resolvido o exercício 6e, beleza? Vamos agora para a parte final aqui da nossa lista, exercício 6f. O item F é o item que mais daria trabalho para resolver. Esse é bem interessante. Vamos lá. Porque ele já sai do âmbito de uma substituição pura e simples. Então, exercício 6, item F. Nós temos aqui o seguinte. Integral de 0 a 1 de r ao cubo, né, sobre raiz quadrada de 4 mais r2 em dr. Integral definida. Bom, esse é um caso aqui que, se eu fosse pensar na técnica de substituição, ela seria bastante adequada, né, conforme que a gente explicou. Porque se tem uma potência de grau 3 e uma de grau 2. O que normalmente nós faríamos? Chamaria o de R3, derivo du, 3R2 em dr. Tá, eu consigo até separar, escrevo du sobre 3 e aqui eu retorno r quadrado dr. Eu tenho o r quadrado dr, aí já começam os problemas. Não tem, porque ele está escrito como R3. Substituiria u por R3, resolveria o problema? Não resolveria. Então, em casos como esse, você vai esgotar uma técnica e vai tentar pensar na próxima que você aprendeu, que você lembrou, que você teve contato. E aí, uma das formas de você pensar é usar a técnica de integração por partes. Mas aí, o propósito seria fazer uma quebra nessa função de R3. Ou seja, escrever o R3 aqui, na verdade, como sendo o produto de uma função R2 por uma outra R, usando a propriedade de potência de mesma base. E pensando dessa forma, nós poderíamos chegar na resposta. Então aqui, ó, reescrevendo ela, eu teria assim a integral, vamos fazer aqui, ó, de r quadrado vezes r, vamos colocar assim, da raiz quadrada de 4 mais r2 em dr. E aí a gente vai pensar agora na integração por partes, né, que é a técnica que, nesse caso, é interessante para resolver. Porque eu esgotei a substituição pura e simples, então não resolvi, vou para outra técnica. Então, nesse processo aqui, eu posso chamar a minha integral de R2 de U e a dV, que é a diferencial de integração, pelo resto, que é R sobre a raiz quadrada de 4 mais R2. Então, daqui eu derivo esse du, o derivado de r quadrado vira 2r dr, e aqui eu integro o dv. E aí eu tenho que integrar essa função, né? E olha só como é que o problema já adquire uma dificuldade maior. Então aqui não é uma coisa que eu vou fazer de forma direta, eu vou resolver essa mini integral aqui, ó. Se ela tivesse nesse formato, daria para a gente resolver. Aqui a forma original. Porque aí sim, olha só onde que está a potência, está aqui embaixo, ó. Aqui dá para trabalhar com substituição. Então vamos esquecer esse u por enquanto, a gente resolve essa integral para sair daqui do processo. Então daqui, vamos resolvê-la chamando 4 mais R2 de u. Então vai ficar u igual a 4 mais R2, não confunda com esse u daqui. Então du vai virar 2R dr. Então daqui du sobre 2 é igual a R dr. Para essa integral. Então daí, ó, o que vai acontecer? R dr está aqui, ó. Então vai passar o meio fora, certo? Du sobre raiz quadrada de u. A gente sabe que fica muito mais fácil escrever na forma de potência, já invertendo. Eu sei que raiz quadrada de u elevado a meio, lá em cima fica u elevado a menos meio em du, certo? Então, ao resolver isso daqui, eu tenho meio
de u elevado a menos meio mais 1, que dá meio. Então, meio em cima, meio embaixo. Esse meio embaixo, ele vai ser jogado lá para cima, fica meio, esse meio daqui, vezes esse, de u elevado a meio. Então, você cancela, né, o 2 com esse 2 daqui, e aí a resolução dessa integral em u, que é na variável original, retorna para a gente 4 mais R2 na raiz. Então, a integral desse cara aqui é v igual a 4 mais R2. Então tá aqui, está resolvido esse pedaço. Toda essa ginástica para resolver apenas a função em v, tá? Esse que é o processo. E aí agora, mediante a integração por partes, né? Qual é o caminho? Lembra da fórmula? A integral de udv é igual a uv menos a integral de vdu. Fórmula que não precisa decorar. Isso aqui vai estar disponibilizado para vocês. Então eu faço u vezes v, vai ficar r quadrado, que multiplica 4 mais R2, menos a integral de vdu. Então a integral que gerou foi essa aqui, ó. 4 mais R2, certo? du. Du é quem? 2R dr. Lembra que quando a gente executa o processo de integração por partes, a integral gerada tem que ser sempre mais fácil que a integral original. Se ela ficar mais complicada, é porque o problema não foi resolvido. Ele, na verdade, foi ampliado. Então, daqui a gente vai resolver essa integral, né? Não precisa de partes agora, porque o problema agora ficou um pouco mais tranquilo. Então, repito isso daqui, R2, 4 mais R2, o 2 daqui eu venho para fora, R, 4 mais R2, e aí me encarrego de resolver essa integral aqui. Que essa daqui sai por substituição, aí sim, essa aqui é tranquila. Ó. Eu venho, chamo isso aqui de U igual a 4 mais R2, então derivo, vai ficar 2R dr. Reescrevendo aqui, du sobre 2 é igual a R dr. Então, para essa integral aqui, fazer um asterisco, né, e resolvendo ela lá em cima, você vai ter o seguinte, você vai ter que ela vai ficar escrita, agora aqui, ó, esse pedacinho, vou fazer em outro pincel, né, vou fazer com um pincel vermelho, para não mudar aqui a configuração desse asterisco. Então, R dr é du sobre 2, então eu jogo ele aqui para fora, meio, certo? U aqui, ó, vira U elevado a meio em du. E aí eu vou resolver isso. Então, meio, repito, e integro isso aqui. Meio mais 1 é 3 meios. 3 meios em cima, 3 meios embaixo. Tá? Então, daqui dá para espremer. Eu espremo, vou jogar isso aqui lá em cima. Vai ficar 2 terços vezes meio de U elevado a 3 sobre 2. Eu vou cancelar o 2 com 2. No que eu cancelo, então eu retorno com a resposta, né? E a resposta é 1/3 de U elevado a 3 sobre 2, ou 4 mais R quadrado elevado a 3 sobre 2. Não podemos esquecer que tudo isso vai ser multiplicado por quem? Por menos 2. E aí a resposta que eu vou gerar é R quadrado, 4 mais R2, menos 2 vezes 1/3, então vai virar 2/3 de 4 mais R quadrado elevado a 3 sobre 2. Isso é a resposta da integral, porém é uma integral definida, né? Uma integral que ele está pedindo para a gente gerar de 0 a 1. Então agora nós vamos substituir os extremos de integração, né? Para poder dar caráter final a esse exercício, que é o mais longo aí dos nossos itens. Então, daqui em diante eu vou substituir de 0 até 1, para poder gerar a resposta numérica. Com todo cuidado, 1 ao quadrado, 4 mais 1 ao quadrado, 0 aqui vai zerar, então não vai ter problema. 4 mais 1, 5 vezes 1 ao quadrado, vai ficar raiz quadrada de 5. Aí vem menos 2/3. Ok?
Vou abrir colchete e vou substituir o R aqui por 1, 4 mais 1, 5. Então vai ficar 5 elevado a 3 sobre 2. Ok? É menos, você vai substituir, o R quadrado é 0. Então vai ficar 4 elevado a 3 sobre 2. É isso que vai acontecer. Né? Então, nesse processo aí, que você vai executar, é possível que você faça algumas ações. Por exemplo, no caso do 4, você pode fatorar, como nós já fizemos em outros momentos. 4 elevado a 3 sobre 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, potência de potência, 3 sobre 2. Você cancela 2 com 2, vai ficar 2 ao cubo, então isso aqui retorna 8. Então, isso aqui eu vou ter raiz de 5 menos 2 terços. Aqui eu vou ter, abrindo colchete, 5 ao cubo na raiz, então na verdade eu vou ter 5 ao cubo na raiz quadrada, certo? Menos 8. Esse que é o processo que a gente executa nesse momento. Bom, daí o que vai acontecer? O que vai acontecer é que você pode colocar o 5 em evidência. Você não precisaria nem, na verdade, reescrever nessa forma de potência, uma vez que 5 também é na forma de potência como 5 elevado a meio. Mas, enfim, fazendo desse formato, ainda assim é possível você escrever, o que você gera é raiz quadrada de 5, aqui, ó, abro parênteses, escrevo 1 menos 2 terços daqui, que multiplica quem? 5. E aí, por que o 5? Porque, olha só, 5 ao cubo é, na verdade, 5 ao quadrado vezes 5. Isso é o 5 ao cubo. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei um 5 em evidência da raiz. Então, abro o colchete e multiplico por 1, que é ele próprio, menos 2 terços, que vai multiplicar esse aqui. Como eu coloquei 5 ao cubo na raiz, um deles fica em evidência. Então, sobra quem? 5 ao quadrado. Mais 5 ao quadrado é a mesma coisa que quem? Que 5, porque você cancela 2 com 2. Ok? E aí, nesse processo, o que ocorre é que você vai ter uma expressão que te permite resolver o problema da melhor forma possível. Porque aí você tranca aqui o colchete e, claro, vai sobrar aqui a expressão de menos 2 terços multiplicado por menos 8. Aqui você vai ter mais 16 terços. É isso que vai acontecer. Então, nesse processo, fazendo aqui em cima agora, você tem raiz quadrada de 5, abre aqui, 1 menos 2 vezes 5, 10, 10 terços, mais 16 terços. 3 vezes 1, 3. 3 menos 10, menos 7. Então, da forma mais enxuta possível, nós temos que a resposta aqui vai me retornar menos 7 terços da raiz quadrada de 5 mais 16 terços. Ou 16 menos 7 raiz de 5 sobre 3. E isso finaliza, de forma mais detalhada possível o exercício 6.0, o exercício mais longo da nossa lista, beleza? Vamos agora para o exercício 7, o penúltimo exercício. Que indica para nós o seguinte, olha, se f for contínua, e aí aqui uma correção, tá? Eu coloco na lista no extremo de integração de 0 até 4, quando na verdade deveria ser 9, passa a correção de f de x dx. E isso aqui é igual a 4. E aí eu peço para calcular a integral que vai de 0 até 3 de x, f de x ao quadrado em dx. Então, o que a gente vai fazer aí? Processo de substituição. Então, o x quadrado aqui, nós podemos chamar esse elemento de u. Então, du aqui vai virar 2x dx.
Isolando aqui o 2, vai ficar du sobre 2 igual a x dx. Tá? Então, nessa informação gerada, o que vai acontecer? Você tem que x dx aparece como du sobre 2, eu jogo o meio para fora. Então, eu tenho uma função agora f de u em du. Só que o extremo agora, ó, x ao quadrado. Em 0 continua 0, mais em 3 é 3 ao quadrado, que é essa mudança que eu solicito agora que vocês façam, que de 4 vira 9. E aí você mata o problema, porque essa integral de f de x dx igual a 4 é exatamente igual a essa daqui. Então, meio multiplicado por essa integral toda que deu 4, então 4 vezes meio exatamente igual a 2. E isso finaliza para nós o exercício 7. Então, vamos para o último exercício da lista, exercício 8. Que nos diz o seguinte, olha, uma partícula se move ao longo de uma reta e tem velocidade igual a v de t, dado por uma função t² exponencial de menos t metros por segundo. O que ele quer saber é a distância que essa partícula percorrerá durante os primeiros t segundos. Bom, nós aprendemos lá que velocidade é uma associação da taxa de variação do espaço em relação ao tempo. Então, esse deslocamento da partícula ds pode ser compreendido em termos da associação de velocidade em termos do tempo. Ao integrar essa função, o que você vai gerar o deslocamento s em termos da velocidade dt. É essa velocidade que ele menciona aqui no exercício. Então, daqui esse deslocamento, em termos de 0 até t, que ele quer saber nos instantes, nos t primeiros, é isso que ele está mencionando, durante os primeiros t segundos, é dado por essa função t² exponencial de menos t. E aqui sim, não tem para onde correr. A técnica de integração por partes lá vai ser aplicada, porque você tem duas funções de categorias diferentes. Essa é a ideia. Então, nesse processo, né, a função mais simples a gente chama de u, normalmente a função é potência, nesse caso, e a função mais complicada é dv, que é uma exponencial. Então, daqui o du vira 2t dt, e aqui eu integro. E aí toma um pouco de cuidado, porque a integral da exponencial negativa não é a mesma exponencial negativa, é como se você estivesse fazendo uma mini substituição. Então, essa mini substituição em menos t por um u genérico, não esse mesmo u, retorna para a gente menos e elevado a menos t. Tá? E aí, ao fazer isso, o que você vai ter é o processo de partes. Então, a integral de udv, vamos escrever a fórmula mais uma vez aqui, é igual a uv menos a integral de v du. Beleza, então u vezes v vai retornar menos t ao quadrado, exponencial de menos t, menos a integral de v du. Menos com menos dá mais. Então, a integral de v du é exponencial de menos t, duas vezes t exponencial de menos t. Então, vai ficar 2t exponencial de menos t. E aí você se depara num processo que pode acontecer muitas vezes. Você, de novo, cai na integração por partes. E aí você está errado em fazer isso? Não. Você vai executá-la. Normalmente a função tem que ficar mais simples? Tem. E ficou mais simples, ela perdeu um grau. Então é sinal de que essa mesma informação de mudança que você executou na primeira passagem tem que ser feita na segunda, para poder lograr êxito ao fim da expressão. Então nós vamos repetir isso aqui, menos t² exponencial de menos t, mais duas vezes, que é o 2 da constante. E agora a gente vai integrar t exponencial de menos t dt. Então daqui, o que a gente faz? Mesma coisa. Executa a substituição. Então u aqui ó, vai virar t, dv vai ser exponencial de menos t, então du vira dt,
e o v vai virar, de novo, menos exponencial de menos t. Então daí você vai ter u vezes v, e toma muito cuidado agora, vai ficar menos t quadrado exponencial de menos t mais duas vezes. Então vamos abrir agora aqui, ó, em laranja. U vezes v, então menos t exponencial de menos t menos a integral de v du, menos com menos dá mais. Então integral de v du exponencial de menos t, e olha que beleza, ficou muito mais simples agora, ó. Gerou uma integral mais suave. Por fim, eu só vou ter que resolver mais uma integral, que é essa daqui, que nós já fizemos em outros momentos. E ao fazer isso, aí nós podemos apagar aqui, nós vamos gerar a seguinte formulação, né? Menos t quadrado exponencial de menos t mais duas vezes, vamos abrir aqui de novo, menos t exponencial de menos t, e a integral disso aqui é menos, com mais dá menos, exponencial de menos t. Beleza. Feito isso, podemos tirar agora dos colchetes e escrever a forma final de resposta, antes da gente substituir os extremos. Então você vai ter menos t quadrado exponencial de menos t, mais com menos menos, 2t exponencial de menos t, mais com menos menos, exponencial de menos t. Como ele quer que eu calcule a velocidade, o deslocamento dos primeiros t segundos, então eu vou calcular isso agora de 0 até t, de 0 até t, e isso aqui de 0 até t. Beleza, então vamos lá. De 0 até t, 0 vai zerar aqui, embora e elevado a 0 é 1, mas vai zerar, então vai retornar apenas quem? Menos t quadrado exponencial de menos t. Aqui é a mesma coisa, em 0 vai zerar por conta do t multiplicado por 0, mas em t fica menos duas vezes t exponencial de menos t. Agora aqui não, porque em 0 você vai ter o seguinte, menos 2, vamos abrir aqui um parênteses, e elevado a menos t, menos e elevado a menos 0. A gente sabe que base elevada a 0 é 1, então isso aqui retorna 1, né? E aí, no processo final, que vai gerar a nossa resposta, indica o seguinte, ó, aqui menos com menos é mais, então você vai ter duas vezes, 2 positivo, ó, esse, menos duas vezes a exponencial de menos t, e aí menos duas vezes t exponencial de menos t, e menos t quadrado exponencial de menos t. E isso retorna a resposta do deslocamento dos primeiros t segundos, e por sua vez finaliza a nossa lista. Beleza? Valeu, espero que tenham gostado e até a próxima aula.